É com grande alegria que estamos novamente juntos. Eu e o meu marido, Alexandre Correia, para comemorarmos o 5º mês do canal. E como é de praxe, ele sempre participa conosco. Isso mesmo, parabenizo a Cândida, né, pela persistência, né, disciplina e determinação em Verdade. fazer esses vídeos, né, e utilizar teu conhecimento além da unção que Deus te dá também, né. Amém. Toda a glória, toda a honra seja para Jesus. Agradecemos pelo privilégio que tivemos de fazer o estudo do Sermão do Monte. Se tu não acompanhou, tem uma playlist, tá salvo no canal. E desde o dia 1º nós estamos estudando Efésios, uma carta de Paulo Endereçada endereçada aos aos Efésios. Efésios. Para quem não sabe, já tem o vídeo 1 e o vídeo 2 no canal. Éfeso é uma cidade gentia, uma cidade pagã, não era dos judeus, não era de Israel. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi enviado aos gentios. E ele fez várias viagens missionárias. E na terceira viagem missionária, lá pelo ano 52 ou 55, ele esteve em Éfeso. Isso até é relatado em Atos, no capítulo 19. Tem toda aquela história de Diana dos Efésios. Era uma cidade marcada pela magia, ocultismo, feitiçaria, idolatria. Era uma cidade portuária, então havia muitas pessoas entrando, saindo, vindo. Era uma cidade muito difícil, vamos dizer assim. E Paulo pregou o evangelho, esteve lá por 3 anos pregando, evangelizando. Sofreu também um pouco, se vocês lerem o relato em Atos 19, vocês vão entender. E Paulo deixou uma igreja em Éfeso. E aí, sei lá, mais ou menos, aproximadamente uns 10 anos depois, se a gente for usar essas datas, ele escreve esta carta. Mais ou menos em 62 depois de Cristo. Então, ele está escrevendo como um pastor que está cuidando, aconselhando, direcionando o seu rebanho. E o texto de hoje que nós vamos ler e compartilhar com vocês, Paulo está agradecendo a Deus pelos Efésios. Ele está mostrando, vamos dizer assim, o quanto eles eram cristãos, o quanto eles eram crentes, o quanto eles eram firmes. Todo esse tempo, ele teve mais elogios do que críticas. Porque nós sabemos de outras cartas paulinas em que o sarrafo descia, né? E Efésios não. Efésios é uma carta que tu vê, nós vamos ler agora, que Paulo elogia, ele agradece a Deus pela vida dos Efésios, né? Por tudo que ele via de Deus na vida desta igreja, desses cristãos. Tá bom? Então, se tu já está preparado, pega a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. O Alexandre vai ler na NVT, que ele gosta muito dessa tradução, e eu acredito que vai ser bênção para vocês, tá? Eu costumo ler na NAA, mas vocês vão perceber que é mais fácil de entender na NVT, tá bom? Então comecemos, portanto, a leitura. Mas antes, te inscreve no canal se não for inscrito, né? Dá um like no vídeo para o algoritmo entender que esse conteúdo ele é relevante, né? Então é importante aí dar esse apoio para que o canal continue sendo divulgado aí para mais pessoas, né? Essa é a ideia.
Mas, ok, Amém. vamos lá. O Alexandre é o meu maior incentivador, né? Ele nunca esquece de... sempre lembra que tu tem que te inscrever, tu tem que curtir. E compartilhar. Comentar. Comentar e compartilhar nos teus grupos aí, Facebook, WhatsApp, né? Sim. Mas vamos lá então. 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda a parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Né? Então ele conhecia já o sucesso da fé deles, né? Então ele já começa lembrando isso, que ele tem essa admiração pela fé dos efésios, né? Na verdade, o que Paulo está fazendo? Ele está orando por eles e está fazendo uma ação de graças. Ele está louvando a Deus por tudo de bom que ele vê na vida dos efésios. Então, os frutos que esses santos, esses fiéis, esses crentes apresentavam eram motivo de ação de graças para Paulo. Ele dá graças a Deus pela fé, pelo que ele vê na vida. Que lindo isso, né? Sim. Que ele vê na vida, no caso das suas ovelhas, dos seus rebanhos, daqueles irmãos em Cristo lá em Éfeso. Aí continuando, em minhas orações, peço que Deus, já no 17, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então aqui ele está pedindo até para que eles sigam, né, prossigam nessa caminhada do conhecimento a Deus, né? Porque na vida cristã, nós não podemos nos acomodar, como em nada na vida também, né? Então, Paulo está orando para que eles sejam cada vez mais prósperos, que eles conheçam mais, que eles aprendam mais, que eles busquem mais de Deus, que eles tenham um pleno conhecimento. Então, ele já vê que eram crentes, né, santos, fiéis, cristãos dedicados, mas ele ora para que eles tenham um pleno conhecimento, quer dizer, que eles aprendam mais, que eles busquem mais, que eles sejam cada vez mais abençoados nesse relacionamento com Deus, na vida cristã, um crescimento espiritual. Sim. 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Né? Ele quer que eles tenham um coração, né, iluminado e uma compreensão da esperança, né, da gloriosa e rica herança de Deus. Né? Na minha tradução, que eu estou usando aqui, que é a NA, ele diz assim, ó, que ilumine os olhos do coração de vocês. Então, assim, ó, tu já tem um coração iluminado pelo Espírito Santo, mas se tu buscar cada vez mais discernimento, cada vez mais iluminação, inspiração, que Deus cada vez vai te dar mais clareza espiritual a respeito das coisas. Então, iluminar os olhos do teu coração, iluminar os olhos do teu entendimento. As pessoas nem imaginavam que entendimento tinha olhos. Quer dizer, para que são os olhos, né? Para tu não tropeçar, para tu poder andar, ir e vir. Então, receber estes olhos iluminados, esses olhos cheios de luz no teu entendimento, na tua inteligência, no teu conhecimento, no teu discernimento, na tua capacidade. Sim. Porque aí cada vez mais tu vai discernir as coisas espirituais e tu vai crescer na tua vida. Tu vai ter uma vida melhor, né, em Cristo. Vamos ao 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Aqui ele tá se referindo a ele também, né? Porque o verbo está no
se referindo a nós. Ele está incluído. Né? Está incluído, né? Uhum. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Olha só. O que acontece? Vamos voltar para o contexto da cidade. Essa Diana dos Efésios, ela era, vamos dizer assim, uma potestade pesada. Aconteciam coisas sobrenaturais. Tanto que quando é relatado em Atos, eles, se eu não estou enganada, eles ficam umas 2 horas gritando Diana dos Efésios, porque tinha uma estátua gigante, tinha muitas coisas lá. E esse povo era acostumado com esse ocultismo, com essa magia, e ver coisas mirabolantes e sobrenaturais, enfim. E aí eles se convertem e eles querem saber, bom, me converti, então esse Deus, ele é mais poderoso que a Diana, então eu quero ver esse poder. E aí a palavra aqui que Paulo usa para falar desse poder é como se nós, quando a gente quer falar que é poder, a gente diz power, né? É um poder power, a gente não usa. Quer dizer que é um poder do poder, é o máximo do poder, é o supra-sumo do poder. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês vão ver a grandeza desse poder, a supremacia desse poder. Só que não vai ser uma coisa terrena. Ele está dizendo, este poder é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos. Porque aconteça o que acontecer, pode ter maravilhas, operações de prodígios, essas coisas todas. Assim como aconteceu lá na saída do povo que tinha as pragas, né? Moisés fazia e os magos, e lá faziam uma parecida. Não lembra disso? Nas 10 pragas? Sim. Quando o povo estava saindo do Egito? Sim. Não acontecia que os magos copiavam, faziam? Sim. E aí daqui a pouco fazia a vara virar uma cobra. Aí o que acontecia? Aquela cobra maior comia a menor. Sim. Então, Deus sempre é maior, Deus sempre tem mais poder. Não tem como comparar. Só que o que Paulo está dizendo? Não fiquem esperando ver essas coisas prodigiosas, essas coisas, porque Deus não está nisso. Ele está querendo dizer o seguinte, o maior poder de Deus foi o quê? Ressuscitar Jesus dentre os mortos. Porque ninguém ressuscitou, ninguém venceu a morte, só o Senhor Jesus. Por isso que o mundo foi transformado por Jesus antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém fez isso. Então, o que Paulo está falando aqui? Que esse poder, power, que essa grandeza, tudo isso é o quê? É o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E este poder habita em mim e habita em ti. Então tá, dando sequência. No 21, agora ele vai enfatizar isso que tu estava falando. Sim, porque ele ali, ó, Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele está onde? Ele está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Isso. Aí, olha só, agora ele está muito acima de qualquer governante, isso, autoridade, isso, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Sim, aqui no meu fala principado, potestade, poder, domínio e acima de todo o nome. Aí, de novo em Atos, não foi dado um nome mais poderoso que o nome de Jesus. Nem na terra, nem embaixo da terra, nem no céu, lugar nenhum tem nome mais poderoso que o de Jesus. Sim. Mas a explicação aí na NVT é bem boa, né? É. Que fala governos, líderes, porque daí fica mais claro de entender. Porque essa palavra principado, né, potestade, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas quer dizer assim, ó, não há governo, não há liderança, não há autoridade, não há nome, não há nada mais poderoso que o nome de Jesus. Sim. Tem até uma música, né, que diz assim, o nome de Jesus levanta os mortos, exato. O nome de Jesus sara os feridos. É. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus.
Porque o que Paulo está falando? Vocês pensam que a mais poderosa é a Diana, porque ela faz isso, faz aquilo? Não, porque a Diana não ressuscitou dos mortos. Sim. E nós sabemos, as pessoas creem nisso, creem naquilo, oram para esse, oram para aquele, mas nenhum ressuscitou dentre os mortos. Sim. Nenhum venceu a morte. Nenhum continua vivo, só o Senhor Jesus. Vamos ao 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Amém. Né? Ou seja, Cristo é uma autoridade e é cabeça da igreja. Né? O que quer dizer isso? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Uma cabeça não fica andando por aí. Um corpo não anda sem cabeça. O que Paulo está dizendo? Temos que estar unidos em Cristo. Porque o corpo de Cristo somos nós, a igreja. E Paulo sabia muito bem porque ele era um judeu e ele teve, entre aspas, né, que ir aos gentios porque os próprios judeus rejeitaram, não aceitaram essa mensagem de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o ungido, o enviado. Então Paulo, ele vai falar isso para pessoas que não entendem, porque são pessoas que estão fora do contexto religioso, entende? São pessoas gentias, são os gentios. Os estrangeiros. Sim. Somos nós. Nós somos os que foram enxertados, né? Sim. E a ideia é bem essa. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós estamos unidos com Cristo. E esse Cristo, ele tem essa autoridade e ele deu para a igreja. Ele sujeitou todas as coisas. Sim. Debaixo dos seus pés. Vamos ao 23. Que ele dá um fechamento, né? Justamente isso que tu estava falando. E a igreja é seu corpo. Então tem a cabeça e tem o corpo. Isso. Ela é preenchida, ou seja, a própria igreja, né? Isso. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Esse versículo é muito lindo. Na minha tradução aqui na NA diz assim, ó, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, em tudo que eu me sinto vazia, incompleta, o Senhor Jesus pode me encher. A igreja, ela só é igreja se ela for cheia. Cheia do quê? Do Espírito Santo, da presença de Deus, dos frutos do Espírito Santo. Então, Jesus, ele enche todas as coisas, ele preenche, ele completa, ele dá sentido para todas as coisas. E por que as pessoas vivem muitas vezes dessa forma miserável, infeliz? Porque elas são vazias, elas não foram enchidas pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Sim, é verdade. Né? Aí ele faz esse fechamento, né? No versículo 23. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E ele está explicando isso para os Efésios, que se eles quiserem crescer, se desenvolver, se aperfeiçoar no conhecimento, eles têm que buscar isso em Cristo. É isso mesmo. Vamos dizer assim, o resumo dessa oração de Paulo é que Jesus enche todas as coisas e que todo o poder que Deus deu para Jesus, Jesus deu para a igreja. Deu para mim, deu para ti, deu para todos nós. Amém? Amém? Então muito obrigada, Alexandre, mais uma vez. É sempre uma alegria. E eu peço que vocês continuem acompanhando o estudo de Efésios. Amanhã a gente vai continuar. Isso, não esquece o like, dá um like, né, para o algoritmo entender que esse vídeo é útil. E é interessante isso que o Alexandre falou do algoritmo. A gente tem tido muitas dificuldades, porque pregar o evangelho, falar o que está na Bíblia, muitas vezes, a gente perde o alcance dos vídeos. E eu vou ter que, conselho do Alexandre, contornar falando algumas palavras que o algoritmo não reconheça, porque tem pessoas se queixando que não recebem os vídeos. Gente, eu estou fazendo vídeos diários há meses, né? Diários. Todos os dias tem vídeo no canal. O YouTube não está entregando, por quê? Que a gente já falou, temas sensíveis, palavras, né?
ele tira o alcance, ele tira a notificação. Então, por isso que o Alexandre insiste tanto. Te inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Porque, infelizmente, isso a gente vê que tem... E se tiver, vai lá, entra no canal, procura. Né? É isso aí. Exatamente. Né? A gente viu no Sermão do Monte, somos perseguidos. Isso aí. Muitas vezes a mensagem do Evangelho não... Eles querem barrar, mas quanto mais bate, mais cresce, né? É verdade. Amém? Muito obrigada. Então amanhã tem vídeo no canal. Diariamente tem tido. Muito obrigada.